A cidade fervilhava sob o sol forte da tarde, com seus arranha-céus espelhados refletindo a luz intensa, enquanto milhares de pessoas atravessavam as calçadas largas do centro financeiro. O cheiro de café recém-passado misturava-se ao aroma de pão de queijo que escapava das padarias, criando aquela atmosfera única e acolhedora que só as grandes metrópoles brasileiras conseguiam oferecer. O barulho constante de buzinas, conversas animadas e o arrastar de sapatos sobre o concreto formava uma sinfonia urbana que nunca cessava, nem mesmo nos momentos mais quentes do dia. Marina secava as mãos no avental branco enquanto observava o movimento pela janela do restaurante. Seus olhos castanhos acompanhavam distraídos o vai e vem das pessoas, cada uma carregando suas próprias histórias, sonhos e urgências. Ela trabalhava ali havia 5 anos, sempre pontual, sempre prestativa, sempre com aquele sorriso discreto que acalmava até os clientes mais impacientes. O restaurante ficava no térreo de um dos prédios mais imponentes da região, frequentado por executivos, empresários e pessoas que movimentavam fortunas com apenas alguns toques na tela de seus telefones. Marina conhecia bem aquele mundo, mesmo estando do lado de fora da redoma de vidro que separava os que serviam dos que eram servidos. O calor do meio-dia tornava o ambiente ainda mais agitado. O ar-condicionado trabalhava no máximo, mas ainda assim era possível sentir aquele calor abafado que subia do asfalto e entrava pelas portas cada vez que um novo cliente chegava. Marina ajeitou a bandeja sobre o balcão e respirou fundo, preparando-se para mais uma rodada de pedidos, sorrisos educados e gorjetas modestas que se acumulariam ao final do mês. Seu uniforme estava impecável, os cabelos presos em um coque simples, e seus movimentos eram precisos, fruto de anos de experiência naquele ofício que muitos consideravam invisível. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar acompanhando histórias que tocam o coração e transformam perspectivas. A porta do restaurante se abriu com um leve tilintar do sino pendurado na entrada. Marina ergueu os olhos e viu um homem alto, de terno azul marinho impecável, entrar com passos firmes e seguros. Ele carregava uma pasta de couro sob o braço, e seus sapatos reluziam tanto que pareciam nunca ter tocado uma calçada comum. Seu rosto ostentava aquela expressão de quem estava acostumado a ser atendido rapidamente, sem questionamentos, sem demoras. Os cabelos grisalhos nas têmporas davam-lhe um ar de distinção, e o relógio em seu pulso, mesmo sem marca visível, claramente valia mais do que Marina ganhava em vários anos de trabalho. Ele escolheu uma mesa ao fundo, próxima à janela, e sentou-se com movimentos calculados. Marina pegou o bloco de anotações e caminhou até ele, mantendo aquele profissionalismo sereno que havia aperfeiçoado com o tempo. "Bom dia. O que vai querer hoje?" perguntou ela com gentileza, segurando a caneta pronta para anotar. O homem mal ergueu os olhos do telefone que segurava, deslizando o dedo pela tela como se estivesse resolvendo questões urgentes e importantíssimas. "Um café expresso e um pão na chapa", respondeu ele secamente, sem qualquer traço de cortesia na voz. Marina assentiu e virou-se para ir até o balcão, mas antes que desse o primeiro passo, ouviu a voz do homem novamente. "E me traz logo. Não tenho o dia todo." O tom era de impaciência, quase irritado, como se aqueles poucos minutos de espera fossem um insulto à sua agenda preciosa. Ela apenas concordou com um aceno leve de cabeça e seguiu em frente, acostumada a esse tipo de tratamento. Havia aprendido há muito tempo que levar para o pessoal não ajudava em nada, que cada pessoa carregava seu próprio peso e descarregava como podia, muitas vezes em quem estava mais perto e menos capaz de revidar. Enquanto preparava o pedido, Marina podia sentir o olhar do homem atravessando o ambiente, checando o relógio, suspirando alto, tamborilando os dedos sobre a mesa. A pressa dele era quase palpável, como se cada segundo perdido ali fosse uma fortuna escorrendo entre os dedos. Ela balanceou a xícara de café na bandeja junto com o pão quentinho recém-saído da chapa e caminhou de volta até a mesa com cuidado para não derramar nada. "Aqui está", disse ela baixinho, colocando os itens diante dele com delicadeza. O homem pegou a xícara sem agradecer, levou aos lábios e fez uma careta leve,
como se até aquele simples café não estivesse à altura de suas expectativas. Marina permaneceu ali por um instante, esperando para ver se ele precisaria de mais alguma coisa, mas ele simplesmente a ignorou, voltando sua atenção para o telefone. Ela estava prestes a se afastar quando ele falou novamente, dessa vez com um tom diferente, carregado de algo que parecia diversão maldosa. "Você trabalha aqui há quanto tempo?" perguntou ele sem tirar os olhos da tela. 5 anos, respondeu Marina, sem entender aonde aquilo ia dar. O homem soltou uma risada curta, quase um bufo. 5 anos servindo café e ainda está aqui. E continuou, erguendo finalmente o olhar para ela com um sorriso cínico nos lábios. "Me diga uma coisa. Já que você conhece tão bem esse lugar cheio de gente bem-sucedida, qual é o seu grande conselho financeiro para alguém como eu?" A pergunta veio carregada de sarcasmo, cada palavra pontilhada por aquela arrogância de quem achava estar fazendo uma piada sofisticada às custas de alguém que considerava inferior. Marina sentiu o sangue subir levemente ao rosto, mas não de raiva, e sim de uma calma estranha que tomou conta dela naquele momento. Ela podia simplesmente ignorar, sorrir educadamente e se afastar, mas algo dentro dela decidiu que não faria isso. Não dessa vez. Ela cruzou as mãos sobre o avental e olhou diretamente nos olhos dele, sem desviar, sem se curvar. "Meu conselho?" começou ela com voz firme, mas serena. "É que a pessoa aprenda a diferenciar riqueza de valor." O homem franziu a testa, claramente não esperando uma resposta real, muito menos uma que carregasse aquele peso silencioso. Marina continuou sem pressa, deixando cada palavra se assentar no ar como pedras caindo em um lago parado. Riqueza você pode acumular, contar, exibir. Valor é o que sobra quando você tira tudo isso e olha no espelho. É como você trata quem não pode te dar nada em troca. É o respeito que você oferece sem esperar recompensa. É a marca que você deixa nas pessoas, não nos bancos. O silêncio que se seguiu foi denso, quase sólido. O homem permaneceu imóvel, a xícara suspensa no ar, os olhos fixos nela como se estivesse vendo Marina pela primeira vez. O barulho ao redor do restaurante continuava, mas naquela mesa específica, o tempo parecia ter congelado. Marina sentiu o coração bater mais rápido, mas manteve a postura firme, esperando a reação que viria, fosse ela qual fosse. Ela não tinha medo de perder o emprego naquele momento, porque algo maior havia se movido dentro dela, uma dignidade que não podia mais ser ignorada ou silenciada. O homem piscou lentamente, como se estivesse processando informações complexas demais para sua mente acelerada. Ele abaixou a xícara de volta ao pires com um movimento cuidadoso, quase reverente, e pela primeira vez desde que entrara no restaurante, pareceu realmente presente naquele lugar, naquele momento, diante daquela mulher que ele havia subestimado tão completamente. O homem permaneceu em silêncio por longos segundos, seus olhos se movendo pela face de Marina, como se buscassem sinais de que ela estava brincando, que aquilo era alguma estratégia de atendimento ensaiada. Mas não havia nada disso nela. Havia apenas uma mulher que, após 5 anos servindo gente como ele, havia decidido que seu valor não dependia da aprovação de ninguém. Ele colocou o telefone sobre a mesa, deixando-o desligado, um gesto tão raro em sua rotina que pareceu quase ritual. "Seu nome é?" perguntou ele lentamente, como se tivesse esquecido como conversar com pessoas de forma genuína. "Marina", respondeu ela simplesmente. Seus ombros relaxaram um pouco, pois havia notado que ele não havia se levantado para chamar o gerente, não havia feito nenhum gesto de reclamação ou indignação. Havia apenas ficado ali, absorvendo aquelas palavras que certamente ninguém em sua vida costumava dizer para ele. O homem assentiu devagar e gesticulou para que ela se sentasse por um momento. Marina olhou ao redor do restaurante, vendo o gerente ao longe ocupado com outras mesas. Ela puxou a cadeira à sua frente com cuidado, sentando-se e mantendo a postura profissional, aquela educação que nem a arrogância dele conseguiria danificar. "Meu nome é Gustavo", disse ele, estendendo a mão sobre a mesa.
Marina a apertou brevemente, sentindo o aperto firme, mas não agressivo. Algo que havia mudado naquele homem em poucos minutos. Ele respirou fundo, seus olhos olhando para a xícara de café como se ali houvesse respostas que não conseguia encontrar em nenhum outro lugar. Você está certa sobre uma coisa, começou ele lentamente. Eu tenho muito dinheiro. Tenho mais do que poderia gastar em 10 vidas. Mas há alguns anos, percebi que tinha perdido algo no caminho. Não sabia exatamente o que. Só sabia que havia um vazio. Marina escutou atentamente, seus olhos castanhos atentos a cada palavra que ele proferia. Gustavo continuou, sua voz assumindo um tom diferente, menos performático e mais genuinamente vulnerável. Quando acordo de manhã, a primeira coisa que faço é verificar o mercado, os investimentos, as contas. Tomo café rápido, dirijo para o escritório. Passo o dia inteiro em reuniões onde todos mentem para tentar ganhar minha aprovação ou meu dinheiro. Volto para casa à noite, cansado, mas incapaz de dormir. Assisto a noticiários sobre economia, como mais um prato que meu cozinheiro preparou, e caio adormecido vendo gráficos em um computador. O cheiro de café quentinho ainda flutuava no ar, misturado com o aroma de alimentos sendo preparados na cozinha. Marina podia ouvir o som suave das colheres batendo nas xícaras, o murmúrio constante de conversas ao fundo, e aquela música instrumental que toca baixo em todos os restaurantes para criar uma atmosfera de sofisticação. Mas naquele momento, tudo parecia secundário àquele diálogo que estava acontecendo entre eles. Gustavo ergueu os olhos para ela novamente, e pela primeira vez Marina viu cansaço genuíno neles, não apenas do dia, mas de uma vida inteira carregada de responsabilidades e expectativas que ele mesmo havia criado. Você sabe o que é engraçado? Perguntou Gustavo com um sorriso triste nos lábios. Todas as pessoas ao meu redor precisam de mim por causa do dinheiro. Meus sócios, meus conhecidos, até mesmo minha família, em alguns casos. E eu passei a acreditar que era por isso que eu valia algo, que meu valor estava naquele número em uma conta bancária. Mas você, que não precisa de nada que eu tenho, que me ofereceu um conselho verdadeiro mesmo depois que fui rude com você, você me fez perceber que talvez eu tenha esquecido como uma pessoa de verdade funciona. Marina sentiu uma emoção estranha tomar conta de seu peito. Não era pena, porque Gustavo não merecia pena. Era mais uma espécie de reconhecimento, de ver alguém que havia estado tão perdido finalmente piscando, finalmente acordando. Ela estendeu a mão e tocou levemente o braço dele, um gesto de compaixão genuína. As pessoas não têm que precisar de você para que você valha algo, disse ela com suavidade. Você vale porque você existe, porque suas ações afetam o mundo ao redor, porque você é capaz de ouvir e aprender. Isso vale muito mais do que qualquer saldo bancário. Gustavo fechou os olhos por um momento, absorvendo aquelas palavras como se fossem água em um deserto que havia cruzado durante anos. Quando os abriu novamente, havia algo diferente em seu rosto, uma espécie de alívio, como se um peso que carregava há muito tempo finalmente tivesse sido colocado no chão. Ele olhou para a xícara de café que havia esfriado, mas desta vez não fez uma careta. Apenas tomou um gole lentamente, saboreando-o, realmente presente naquele momento. Se essa conversa tocou seu coração, deixe seu voto para que ela alcance mais pessoas que precisam desse lembrete em suas vidas. O tempo continuou passando, e Marina percebeu que estava quase na hora de voltar ao seu trabalho. Ela se levantou lentamente, mas Gustavo a reteve com um gesto suave. Espere um momento, pediu ele. Ele pegou a carteira e retirou um cartão de visita, colocando-o sobre a mesa. Se você algum dia quiser conversar, falar sobre coisas que importam realmente, use isso. Ele passou o telefone e o e-mail. Seu rosto sereno agora. Uma calmaria que havia varrido aquela arrogância anterior. Marina pegou o cartão com cuidado, lendo o nome e as informações impressas nele. Gustavo Alves, presidente de uma das maiores empresas do país. Aquilo era surrealista de certa forma, mas ao mesmo tempo parecia perfeitamente natural. Ela colocou o cartão no bolso de seu avental, prometendo que o guardaria. Você voltaria aqui amanhã? Perguntou Gustavo.
Marina assentiu dizendo que sim. Ela sempre estava aqui no turno da tarde. Ótimo, respondeu ele. Então amanhã vou vir cedo, antes do horário de pico, e gostaria de conversar mais com você. Se você tiver tempo, é claro. A tarde continuava quente lá fora. O barulho da cidade prosseguia indiferente àquela pequena revolução que havia acontecido dentro daquele restaurante. Marina caminhava entre as mesas, servindo outros clientes, mas sua mente estava em outro lugar. O que havia se passado naquele breve encontro havia desafiado tudo o que ela acreditava sobre os limites de sua posição, sobre até onde sua voz poderia chegar, sobre o poder que ela tinha mesmo estando do lado de fora daquela redoma de vidro que separava os mundos. Quando Gustavo saiu do restaurante 1 hora depois, ele deixou uma gorjeta que era mais do que seu salário semanal, mas isso não era o importante. O importante era que ele havia deixado ali um homem diferente de quem havia entrado. Marina guardaria aquele dia em sua memória, não como o dia em que foi rude com um cliente, mas como o dia em que percebeu que sua dignidade não era um luxo que precisava pedir permissão para manter. A noite caiu sobre a cidade, e Marina voltou para seu pequeno apartamento nos bairros mais periféricos, onde as casas eram modestas e os vizinhos se conheciam pelo nome. Ela compartilhava o espaço com sua mãe, uma mulher de 60 e poucos anos que havia trabalhado a vida inteira em fábricas e agora vivia com uma aposentadoria que alcançava pouco mais de um salário mínimo. O apartamento era limpo e organizado, cada centímetro aproveitado ao máximo. As paredes pintadas em cores quentes que tentavam compensar a falta de luz natural, que entrava apenas pela janela pequena da sala. Marina preparou um chá para sua mãe, usando as folhas de gengibre que compravam na feira de domingo, e sentou-se ao seu lado, enquanto compartilhavam um silêncio confortável, aquele que só existe entre pessoas que se conhecem profundamente. Sua mãe percebeu que havia algo diferente nela, alguma energia que não estava ali na noite anterior. "O que aconteceu hoje?" perguntou Dona Cecília com aquela intuição materna que nenhuma ciência consegue explicar. Marina sorriu e começou a contar. Cada detalhe da conversa com Gustavo, cada palavra que havia dito, cada expressão que havia visto mudar em seu rosto. Sua mãe a escutou até o final, tomando pequenos goles de chá, seus olhos escuros focados na filha com aquela atenção que só quem ama realmente consegue dar. Quando Marina terminou, Dona Cecília colocou a xícara sobre a mesinha de madeira que havia herdado de sua avó. "Você fez uma coisa importante hoje", disse ela simplesmente. "Você lembrou a um homem que a vida é sobre pessoas, não sobre números. Isso é um presente que poucas pessoas conseguem dar." Marina sentiu os olhos queimarem com lágrimas que não sabia que estavam próximas, abraçando sua mãe, aquela mulher que havia ensinado a ela tudo o que realmente importava. Na manhã seguinte, Marina acordou cedo, movida por uma ansiedade que não conseguia nomear perfeitamente. Seria Gustavo realmente voltar? Havia sido tudo apenas um momento de fraqueza emocional que ele teria esquecido pela manhã? Ela se preparou para o trabalho com cuidado um pouco extra, nada óbvio, apenas um uniforme um pouco melhor passado, o cabelo penteado com mais atenção. Chegou ao restaurante 30 minutos antes do horário normal e começou a preparar tudo com precisão, arrumando as mesas, checando o café, certificando-se de que tudo estava perfeito. O relógio marcava 2 horas da tarde quando a porta do restaurante se abriu novamente. Gustavo entrou, mas dessa vez não sozinho. Ao seu lado estava uma mulher de seus olhos, com cabelos grisalhos também, vestindo um traje elegante mas acessível, seu rosto carregando aquela serenidade que vem de quem passou por uma vida inteira de experiências. E havia também um rapaz mais jovem, talvez com 30 e poucos anos, que olhava ao redor do restaurante com curiosidade genuína. A família de Gustavo Marina compreendeu imediatamente. Ele dirigiu-se diretamente até onde Marina estava, seu rosto aberto em um sorriso genuíno, aquele que não era performático ou calculado. "Gostaria de apresentar minha esposa, Adriana, e meu filho, Henrique", disse Gustavo com uma voz que carregava orgulho, mas não da forma arrogante que tinha no dia anterior. "Minha esposa já era hora de conhecer a pessoa que me fez pensar diferente sobre tudo."
Adriana estendeu a mão para Marina com um aperto firme e genuíno, seus olhos transmitindo uma espécie de gratidão silenciosa. Henrique fez o mesmo, mais tímido talvez, mas igualmente presente. Se essa história tocou seu coração, clique em Valeu demais, para que ela chegue a mais pessoas que precisam desse lembrete poderoso. Eles se sentaram na mesma mesa de sempre, e desta vez a conversa fluiu naturalmente. Gustavo contou como havia passado a noite anterior pensando em cada palavra que Marina havia dito, como havia conversado com sua esposa sobre isso, como havia finalmente ouvido sua família falar sem aquela inibição que geralmente prevalecia quando ele estava perto. Adriana adicionou seus próprios pensamentos, compartilhando como havia notado uma mudança em Gustavo que ia além de palavras, algo mais profundo que ressoava em suas ações. Henrique mencionou como nunca havia visto seu pai fazer perguntas reais sobre como as pessoas se sentiam, sempre focado em fatos e números. Marina serviu-lhes com seu profissionalismo usual, mas agora havia uma leveza naquilo, uma alegria que não estava ali antes. Não era sobre gostar ou desgostar de trabalhar, era sobre estar em um lugar onde sua humanidade era reconhecida. Gustavo perguntou sobre seus planos para o futuro, sobre seus sonhos, se ela havia considerado fazer algo diferente em sua vida. Marina foi honesta, dizendo que havia considerado estudar, talvez trabalhar em algo que envolvesse lidar com pessoas de forma mais profunda, talvez aconselhamento ou orientação. Mas a vida não havia oferecido oportunidade, ou talvez ela mesma não tivesse sido corajosa o suficiente para criar aquela oportunidade. A conversa continuou durante horas enquanto o restaurante se enchia e esvaziava ao redor deles. Gustavo falava sobre seus negócios de forma diferente agora, não como conquistas de um guerreiro, mas como responsabilidades que carregava e das quais queria fazer bom uso. Adriana compartilhava histórias da família, do crescimento de Henrique, de como ela mesma havia aprendido, ao longo dos anos, que o dinheiro era apenas um meio, não um fim. Henrique escutava atentamente sua mãe e seu pai, como se estivesse presenciando algo que nunca havia presenciado antes, uma honestidade entre as pessoas que o amavam. Quando chegou a hora de eles irem embora, Gustavo chamou o gerente do restaurante e conversou com ele privadamente. Marina não conseguia ouvir exatamente o que diziam, mas viu o gerente olhar para ela, depois olhar de volta para Gustavo, e depois acenar com a cabeça em acordo. Gustavo voltou até Marina e colocou um envelope sobre a mesa. "Abra isso em casa", pediu ele. "Não agora, mas quando estiver em um lugar tranquilo com sua mãe." Ela assentiu, curiosa, mas não questionou. Havia algo que ela havia aprendido naqueles últimos 2 dias, sobre confiar nas pessoas quando elas mostravam sinais de que eram dignas dessa confiança. Eles se despediram com abraços, algo que havia começado naturalmente, sem planejamento ou rigidez. Gustavo, Adriana e Henrique saíram do restaurante deixando um vazio pequeno, mas significativo, naquele espaço que haviam ocupado. Marina pegou o envelope com as mãos ligeiramente tremendo, consciente de que seu gerente a observava de longe com uma expressão que era difícil de interpretar. Ela guardou o envelope com cuidado no armário dos funcionários, decidindo realmente seguir as instruções de Gustavo e esperar até estar em casa com sua mãe. O turno de Marina terminou às 10 da noite, quando a cidade já havia se retraído em seu silêncio noturno. Apenas as luzes das ruas e dos edifícios altos criando aquele brilho artificial que nunca deixava a metrópole completamente escura. Ela pegou o ônibus que a levava de volta para casa segurando o envelope contra seu peito, sentindo a textura do papel grosso sob seus dedos. Havia algo naquele envelope que parecia pesado, não pelo peso físico, mas pela carga emocional que ela conseguia intuir. O ônibus estava quase vazio naquela hora, apenas alguns passageiros espalhados pelas fileiras, cada um imerso em seus próprios pensamentos e preocupações. Quando chegou ao apartamento, sua mãe já estava deitada, mas ainda acordada, assistindo a um programa de televisão com o volume baixo. Dona Cecília levantou-se assim que viu Marina entrar, percebendo imediatamente que havia algo diferente em sua expressão. Marina a tomou pela mão e a levou até a cozinha pequena, pedindo que se sentasse à mesa.
Aquela mesma mesa de madeira antiga onde compartilhavam suas refeições e seus segredos. Ela respirou fundo e abriu o envelope lentamente, como se aquele gesto pudesse criar efeitos permanentes no mundo ao seu redor. Dentro dele havia uma folha de papel dobrada com cuidado, escrita à mão, e também um cartão de banco. Marina leu a carta em silêncio primeiro, seus olhos se movendo pelas linhas enquanto uma emoção crescente tomava conta de seu peito. A letra de Gustavo era cuidadosa e deliberada, cada palavra escolhida com precisão. Ele escrevia que havia pensado muito sobre aquela conversa, sobre como Marina havia tocado em algo que estava adormecido nele há anos. Ele escrevia que havia realmente se dado conta de que havia perdido o rumo em algum lugar no caminho, perseguindo números quando deveria ter estado perseguindo significado. A carta continuava, explicando que Gustavo havia conversado com sua esposa e seu filho, que haviam concordado unanimemente que era hora de fazer algo diferente, de usar sua riqueza não apenas para acumular mais riqueza, mas para criar impacto real na vida das pessoas. Ele havia decidido criar uma bolsa de estudos para pessoas que, como Marina, tivessem sonhos que o sistema havia relegado para segundo plano. Ele havia decidido começar com ela, oferecendo-lhe a oportunidade de estudar, de desenvolver-se profissionalmente, de se tornar a pessoa que ela realmente queria ser. Dona Cecília colocou a mão sobre a boca quando Marina terminou de ler, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela pegou a carta das mãos de sua filha e leu por si mesma, seus lábios se movendo silenciosamente sobre cada palavra. Quando terminou, abraçou Marina com uma força que parecia estar concentrando toda uma vida de esperança naquele momento. "Filha", murmurou ela, sua voz tremendo com emoção. "Você o fez ver. Você fez um homem rico perceber o que realmente importa. Isso é mais valioso do que qualquer dinheiro." Marina abriu o cartão de banco com as mãos ainda tremendo ligeiramente. Havia uma quantia impressa ali, suficiente para cobrir seus estudos nos próximos anos, para pagar as despesas com educação, livros, tecnologia, tudo o que ela precisaria para transformar seu sonho em realidade. Era tanta coisa, tanta oportunidade compactada naquele pequeno retângulo de plástico, que por um momento ela não conseguiu respirar adequadamente. Ela e sua mãe se abraçaram novamente, desta vez em silêncio, deixando que aquele momento absorvesse toda a magnitude do que estava acontecendo. Nos dias seguintes, Marina começou a fazer pesquisas sobre programas de educação, sobre cursos que poderiam prepará-la para trabalhar em orientação profissional ou aconselhamento. Ela visitou universidades, conversou com conselheiros educacionais, começou a construir um plano que era seu, que era real, que ia além do sonho vago que havia carregado por anos. Sua mãe a acompanhava em tudo, radiante, vendo sua filha finalmente ter as portas abertas que o merecimento havia batido por tanto tempo. Se essa história tocou seu coração, clique em valeu demais para que ela alcance outras pessoas que precisam acreditar que mudança é possível. Gustavo continuou visitando o restaurante, mas agora em um contexto diferente. Ele vinha conversar com Marina durante seus intervalos, não mais como um homem arrogante buscando diversão às custas de uma garçonete, mas como alguém genuinamente interessado em como ela estava progredindo, em quais eram seus objetivos, em como ele poderia continuar a ajudar. Adriana e Henrique também visitavam ocasionalmente, trazendo histórias sobre como aquela conversa havia transformado a dinâmica familiar. Henrique havia começado a questionar sua própria vida, seus próprios valores, algo que Gustavo via como um presente inesperado. Mas havia também momentos de dúvida, aqueles momentos quando Marina se perguntava se era real, se não era apenas um sonho do qual acordaria. Havia momentos quando Gustavo não vinha por algumas semanas por causa de viagens de negócios, e o medo tomava conta dela de que ele teria esquecido, de que aquilo havia sido apenas um capricho passageiro de um homem rico. Mas sempre que esses pensamentos surgiam, ela recebia uma mensagem, um telefonema, algo que reafirmava o compromisso que havia sido feito. Marina também começou a fazer diferença no restaurante de forma sutil. Havia começado a conversar com outros clientes como havia feito com Gustavo, não de forma invasiva, mas genuína.
Havia perguntado sobre suas vidas, seus sonhos, seus desafios. Algumas pessoas respondiam com educação, mas brevidade. Outras se abriam de forma inesperada. E pequenas reviravoltas começaram a acontecer. Uma cliente havia mencionado sua busca por emprego, e Marina a havia conectado com alguém que conhecia. Outro cliente havia sentido-se tão acolhido pela empatia genuína de Marina que havia voltado semana após semana, sempre pedindo para ser servido por ela. O gerente do restaurante havia notado essa transformação também. O movimento havia aumentado, não apenas porque o restaurante havia ganho uma reputação de atendimento excepcional, mas porque Marina havia criado uma atmosfera de genuína conexão humana naquele lugar que antes era apenas transacional. Ele havia aumentado seu salário, oferecido melhores horas e começado a tratá-la com respeito que anteriormente havia reservado apenas para os clientes mais ricos. A cidade continuava seu ritmo frenético ao redor deles, mas naquele pequeno espaço de chão e concreto, algo extraordinário estava acontecendo. Uma mulher que havia sido invisível estava se tornando visível. Um homem que havia sido vazio estava se tornando cheio de propósito. E uma lição simples, a de que valor não se mede em dinheiro, mas em como tratamos uns aos outros, estava se espalhando de forma lenta, mas inexorável, através das conexões humanas que aquele encontro havia catalisado. 3 meses depois, Marina estava sentada em uma sala de aula pela primeira vez em muitos anos, cercada por pessoas de diferentes idades e origens, todas reunidas pelo mesmo objetivo de transformar suas vidas através da educação. O cheiro de livros novos e canetas coloridas preenchia o ar, misturado com o aroma do café que os estudantes traziam para as aulas longas. Ela havia se inscrito em um programa de psicologia aplicada, com foco em orientação profissional, exatamente aquilo que havia dito a Gustavo que sonhava em fazer. Suas mãos tremiam levemente quando assinou os papéis de matrícula, como se aquele ato pudesse desfazer-se a qualquer momento. Mas aquela transformação trouxe consigo um dilema que Marina não havia completamente antecipado. Enquanto estudava, enquanto crescia intelectualmente, enquanto se abria para possibilidades que antes pareciam pertencer a outro universo, ela começava a questionar a natureza do gesto que Gustavo havia feito. Era generosidade genuína ou era uma forma de consumo emocional? Havia ele realmente mudado ou havia apenas encontrado uma nova forma de exercer seu poder sobre as pessoas? A pergunta a acordava à noite, a acompanhava nas aulas, a perseguia entre as páginas dos livros que lia. Uma noite, cerca de 4 meses após aquele primeiro encontro, Marina decidiu confrontar esses sentimentos. Ela mandou uma mensagem para Gustavo pedindo para conversarem em um lugar diferente, não no restaurante onde tudo havia começado, mas em um parque público próximo de seu apartamento. O parque era modesto, com árvores que ofereciam sombra, bancos de madeira desgastada pelo tempo e um pequeno lago onde patos nadavam despreocupadamente. Gustavo chegou sozinho, sem sua esposa ou seu filho. Apenas ele, vestido de forma mais casual do que Marina jamais o havia visto, como se tivesse deixado uma parte de sua armadura de executivo em casa. Eles caminharam juntos pelo parque e Marina respirou fundo antes de começar. "Preciso ser honesta com você", disse ela, sua voz firme, mas tremendo levemente. "Parte de mim se pergunta se tudo isso é real ou se é apenas mais uma forma de você exercer controle sobre as pessoas. Se você está fazendo isso porque realmente acredita no que eu disse ou porque quer se sentir bem consigo mesmo." Gustavo parou de caminhar e a olhou diretamente nos olhos. "É uma pergunta justa", respondeu ele lentamente. "E horrível, porque significa que você está questionando minhas intenções, o que mostra que você realmente entende como as pessoas como eu funcionamos." Ele continuou caminhando, gesticulando para que Marina o acompanhasse. "Vou ser honesto com você também", disse ele. "No início era um pouco dos dois. Havia genuína surpresa com o que você havia dito, mas também havia um desejo de redimir-me, de ser visto como alguém que havia mudado. Era narcisismo disfarçado de altruísmo, se você quiser saber a verdade. Mas conforme os meses passaram,
Conforme vi você evoluindo, conforme conversei com minha esposa sobre isso, as coisas mudaram realmente. Não é mais sobre mim. É sobre acreditar que quando você terminar seus estudos, você vai usar aquele conhecimento para ajudar outras pessoas. E isso vai ser mais valioso do que qualquer lucro que eu poderia ter gerado nesse tempo. Marina sentou-se em um dos bancos, e Gustavo fez o mesmo ao seu lado. O sol estava começando a descer, pintando o céu em tons de laranja e rosa, aquele momento mágico entre o dia e a noite quando o mundo parecia mais gentil, mais honesto. Há algo que você não sabe sobre mim, continuou Gustavo, sua voz assumindo um tom que era quase de confissão. Meu pai foi um homem muito rico e muito distante. Ele me deu tudo materialmente, mas nunca foi realmente presente. Ele morreu quando eu tinha 30 anos, e sua última conversa comigo foi sobre uma transação comercial que havia falhado. Nunca nos tivemos uma conversa real, de verdade, até que foi tarde demais. Ele fez uma pausa, seus olhos acompanhando o movimento dos patos no lago. Quando você falou comigo naquele dia, foi a primeira vez em décadas que alguém me tratou como uma pessoa, não como um recurso. E sim, assustou-me. Assustou-me porque percebi quanto tempo eu havia perdido. Quanto dessa vida havia deixado passar enquanto acumulava coisas que não significavam absolutamente nada quando você tira tudo. Então você tem razão em questionar, porque essas questões são importantes. Mas estou pedindo que você acredite que, pelo menos neste momento, minhas intenções são genuínas. Se essa história tocou seu coração, clique em Valeu Demais para que ela chegue a mais pessoas que precisam acreditar na possibilidade de transformação genuína. Marina sentiu algo se soltar dentro de seu peito. Aquela tensão que havia estado carregando finalmente encontrando liberação. A vulnerabilidade que Gustavo havia compartilhado era real, palpável, refletida em cada linha de seu rosto. Ela estendeu a mão e a colocou sobre a dele, um gesto de aceitação, de perdão por dúvidas que afinal eram justificadas. Obrigada por ser honesto, disse ela simplesmente. E obrigada por estar aqui, por fazer isso, mesmo que no início tenha sido motivado por narcisismo. O resultado final é que estou aqui, estudando, crescendo, e isso é real, não importa qual era sua motivação original. Eles ficaram ali no parque até o sol desaparecer completamente, conversando sobre tudo e nada, como duas pessoas que haviam atravessado uma tempestade e encontrado paz do outro lado. Gustavo compartilhou sobre seus negócios mudando, sobre como havia começado a implementar políticas que consideravam o bem-estar dos funcionários, não apenas como estratégia de marketing, mas como política genuína. Ele havia criado um programa de educação contínua para seus empregados, havia aumentado salários, havia transformado a cultura de sua empresa de forma que repercutia na indústria inteira. Marina compartilhou sobre suas aulas, sobre como estava descobrindo que tinha uma paixão genuína por ajudar outras pessoas a encontrar seu caminho profissional. Ela havia começado a fazer voluntariado em uma organização que oferecia orientação para jovens em comunidades carentes, usando exatamente o tipo de abordagem que havia usado com Gustavo, conversando com genuína curiosidade, perguntando sobre seus sonhos, ajudando-os a enxergar possibilidades que o sistema tentava negar para eles. Quando se despediram naquela noite, havia uma leveza entre eles que não estava ali antes. A tempestade de dúvida havia passado, e o que permanecia era uma amizade genuína, construída sobre honestidade mútua, vulnerabilidade compartilhada e a compreensão de que transformação é possível quando pessoas estão dispostas a realmente ver umas às outras. Gustavo ofereceu-se para levá-la em seu carro, mas Marina recusou gentilmente, dizendo que preferia caminhar um pouco, que precisava processar tudo. Ele assentiu, compreendendo, e apenas disse que estaria aqui sempre que ela precisasse. Enquanto Marina caminhava pelas ruas de seu bairro, passando pelas casas modestas, pelas lojas fechadas para a noite, pelos vizinhos que a saudavam, ela se permitiu acreditar realmente que a vida havia mudado. Não havia mais aquele vazio que costumava preencher seus dias, aquela sensação de estar presa em um papel que não escolheu. Havia agora possibilidade, havia agora futuro. Havia agora a certeza de que sua voz importava,
que suas palavras tinham o poder de transformar não apenas sua própria vida, mas a vida de outras pessoas ao seu redor. E tudo havia começado com uma simples decisão de manter sua dignidade, de recusar ser invisível, de acreditar que seu valor transcendia seu salário. 6 meses depois, Marina estava em seu primeiro dia de trabalho como orientadora profissional em uma organização sem fins lucrativos que atendia comunidades de baixa renda. O escritório era humilde, com paredes que precisavam de pintura fresca e móveis que haviam visto melhores dias. Mas havia algo caloroso naquele espaço, algo que transmitia acolhimento e propósito. Ela havia completado seus estudos com excelência, surpreendendo até mesmo a si mesma com sua capacidade de absorver conhecimento, de transformar teoria em prática, de entender a psicologia humana com uma profundidade que vinha de sua própria experiência de vida. Sua primeira cliente foi uma rapariga de 18 anos chamada Juliana, que havia abandonado a escola aos 16 para trabalhar em um lanchonete, servindo hambúrgueres e refrigerantes o dia inteiro. Ela chegou à sessão com aquela mistura de desespero e esperança que Marina conhecia tão bem, porque havia vivido aquele sentimento todos os dias durante anos. Marina não usou uma abordagem clínica ou distante. Ela se inclinou para a frente, genuinamente interessada, e perguntou sobre os sonhos de Juliana, não sobre seus traumas ou suas limitações, mas sobre aquilo que fazia seu coração bater mais rápido, sobre aquilo que ela realmente queria ser. Enquanto Juliana falava, Marina a escutava da forma que havia aprendido a fazer com Gustavo, com aquela atenção total que faz uma pessoa se sentir realmente vista. Juliana havia mencionado que adorava desenhar, que havia sempre gostado de arte, mas que havia sido dito a ela repetidas vezes que isso não era um trabalho real, que era um luxo que meninas pobres não podiam se permitir. Marina passou a sessão mostrando a Juliana que havia múltiplas formas de carreiras que envolviam criatividade, design gráfico, ilustração digital, conservação de arte, design de interiores, campos onde sua paixão poderia se tornar seu sustento. Quando Juliana saiu da sessão, seus olhos brilhavam de forma diferente. Ela havia entrado com a cabeça baixa, saía com a cabeça alta, levando consigo não apenas informação, mas algo mais valioso, a confirmação de que seus sonhos importavam, de que ela importava. Marina preencheu seus relatórios naquela noite, documentando a sessão e sorriu para si mesma. Isto era o que ela era meante para fazer. Isto era propósito. Os meses continuaram, e Marina trabalhou com dezenas de jovens, cada um com sua própria história, suas próprias barreiras, seus próprios sonhos adormecidos. Ela os ajudava a despertar aqueles sonhos, a reconhecer que suas circunstâncias presentes não determinavam seu futuro, que havia agência em suas vidas, se fossem corajosos o suficiente para reclamá-la. Alguns dos jovens que ela orientou começaram a voltar para a escola, outros iniciaram programas de treinamento, outros começaram a trabalhar em áreas que realmente os apaixonavam. Nenhuma transformação era espetacular, nenhuma era instantânea, mas todas eram reais. Sua mãe vinha visitá-la no escritório ocasionalmente, trazendo um pote de sopa caseira ou um bolo feito em casa, e via com admiração a filha que havia criado, transformando-se em alguém que realmente estava mudando vidas. Dona Cecília havia começado a trabalhar menos horas, confortável com o fato de que sua filha agora podia contribuir financeiramente de forma mais substancial. Mas mais importante do que o dinheiro, era aquela paz que brilhava no rosto de Marina quando voltava para casa. Aquela sensação de que seus dias tinham significado, que ela estava deixando sua marca no mundo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu voto para que ela chegue a pessoas que precisam saber que suas palavras têm poder, que sua dignidade é inegociável. Gustavo continuava sendo uma presença em sua vida, mas de forma diferente agora. Eles se encontravam ocasionalmente para café, para conversar sobre como ambos estavam evoluindo. Ele havia criado uma fundação em nome de seu pai, que oferecia bolsas de estudo para pessoas em situações similares à de Marina. Henrique, seu filho, havia começado a trabalhar na fundação também, trazendo novas ideias, uma perspectiva diferente sobre como ajudar comunidades carentes de forma mais eficaz.
Adriana havia se tornado ativa em trabalhos voluntários, levando consigo a compaixão que havia aprendido a cultivar com a transformação de seu marido. Mas havia também momentos quando Marina via Gustavo e notava ainda aquele leve traço de seu antigo self, aquele executivo agressivo que havia entrado no restaurante anos atrás. Ele ainda tinha negócios que realizar, ainda tinha lucros a maximizar, ainda tinha responsabilidades que exigiam dureza. Mas agora havia um equilíbrio, uma consciência de que havia mais uma vida do que apenas acúmulo de riqueza. E Marina havia aprendido que transformação genuína não era sobre tornar-se uma pessoa completamente diferente. Era sobre integrar diferentes aspectos de si mesmo de forma mais saudável e consciente. Um dia, enquanto Marina estava em seu escritório, recebeu uma mensagem de Gustavo pedindo para se encontrarem no restaurante onde tudo havia começado. Ela chegou no horário combinado e encontrou-o sentado à mesma mesa, mas desta vez com um sorriso genuíno no rosto, desde o momento em que a viu. "Quero te mostrar algo", disse ele colocando um jornal sobre a mesa. Marina viu a manchete, uma matéria sobre a fundação que Gustavo havia criado, sobre como havia transformado a vida de centenas de jovens oferecendo oportunidades educacionais. Mas havia uma foto também, e Marina piscou quando reconheceu a si mesma ali, descrita como orientadora profissional que havia inspirado toda essa jornada. "Você é a razão pela qual isso existe", disse Gustavo simplesmente. "Você não apenas mudou minha vida. Você criou uma ondulação que está se espalhando para além de qualquer coisa que você imaginava. Pessoas que você orientou estão agora ajudando outras pessoas. Jovens que encontraram seu caminho através de seu trabalho estão transformando suas comunidades. Isso é legado real, Marina. Isso é valor que nenhuma quantia de dinheiro consegue medir." Marina sentiu a emoção queimar seus olhos, mas desta vez não era confusão ou medo. Era aquela sensação profunda de plenitude que vem quando você percebe que sua vida importa realmente. Ela havia começado como uma garçonete invisível em um restaurante, servindo café para pessoas que a ignoravam. Mas havia recusado ser invisível. Havia falado a verdade com gentileza. Havia mantido sua dignidade e havia, sem saber, catalisado uma transformação que havia se espalhado muito além dela mesma. Quando saíram do restaurante naquela tarde, o sol brilhava sobre a cidade de uma forma que parecia novo, como se o mundo tivesse se reajustado para refletir aquela nova realidade. Eles caminharam juntos pelas ruas movimentadas, duas pessoas de mundos completamente diferentes que haviam encontrado comum denominador na humanidade compartilhada, na vulnerabilidade mútua, na coragem de questionar o status quo e imaginar algo melhor. Marina pensou em sua mãe, em Juliana, em todos os jovens que havia ajudado, em Gustavo e sua família, em toda a ondulação que havia começado com aquele único momento de verdade em um dia comum. Ela havia aprendido que o verdadeiro poder não estava em dinheiro ou status, mas na capacidade de ver as pessoas realmente, de reconhecer seu valor, de ajudá-las a reconhecer seu próprio valor. E essa lição, que havia começado como uma resposta sarcástica em um restaurante lotado, havia se tornado a bússola de sua vida inteira. Conforme o pôr do sol pintava o céu em tons profundos de violeta e ouro, Marina soube com certeza que havia feito a escolha correta naquele dia quando decidiu falar. Sua voz tinha importância, suas palavras tinham peso, sua vida tinha propósito, e o melhor estava ainda por vir, porque agora ela podia oferecer a outras pessoas o mesmo presente que havia oferecido a Gustavo, a transformadora experiência de ser realmente ouvido, realmente visto, realmente valorizado por quem você é, não pelo que possui ou quanto você ganha.